Bom dia. Eles me pediram para fazer uma palestra sobre o uso de proteínas recicladas na aquicultura e o que eu vou fazer, então, é mostrar os estudos em relação à aquicultura e o seu crescimento na América Latina e as exportações para os Estados Unidos. Então, eu não vou falar sobre aquicultura em geral. Eu vou falar mais sobre essa relação e como esse crescimento aumenta a demanda de outras proteínas. Então, só para dar um pouco do histórico da América Latina na produção alimentar, em 2022, a América Latina produziu quase 185 milhões de toneladas métricas aqui. Vocês podem ver que há um crescimento constante ao longo dos anos, mesmo durante a pandemia. Nem na pandemia o crescimento parou, porque nós precisamos nos alimentar. E essa tabela mostra diferentes produções de alimentos por espécie. E vocês têm aqui o volume total produzido na América Latina por diferentes espécies. Eu vou focar na aquicultura e eu vou mostrar o que está impulsionando a exportação das nossas proteínas, que não é só a aquicultura, é a aquacultura e as aves também, mas vamos começar com a aquicultura. A América Latina produz 5,4 milhões de toneladas métricas. Esse é um grande volume por causa do crescimento que nós temos. E o Chile é o segundo maior produtor do mundo, o Equador, perdão, é o terceiro maior produtor do mundo, isso já há alguns anos. Depois o Uruguai, Brasil, que basicamente tem o mesmo volume, o México com 337 toneladas métricas, Colômbia com, também, e a Colômbia não tem uma grande produção de camarão, mas eles têm muita tilápia. Eles são grandes produtores de tilápia. E o Dr. Lopes apresentou ontem que, obviamente, o Brasil é o líder em relação às aves. Depois nós temos Argentina e Colômbia, que são bastante importantes, com quase 550 toneladas métricas de produção. E aqui no Chile, nós temos clientes de aquicultura e nós temos um bom mercado, e daí a Colômbia. Eu vou mostrar a importância dos níveis da Colômbia, porque ela se dedica mais à alimentação PET, mas eles também têm alguma produção de tilápia. Aqui é só para dar uma ideia de quais são as exportações na América Latina e como que elas aconteceram em 2022. O México é o maior mercado, com 50% das exportações da região indo para lá. São quase 170 toneladas métricas, e aí a América Central tem várias toneladas métricas também, e como eu falei antes, isso basicamente tem a ver com os produtores de aquicultura no Chile e no Equador, e depois a gente tem Uruguai, América Central, com 200 toneladas métricas, e a América Central basicamente é para alimento PET, mas eles também têm uma produção crescente em alguns países, especialmente em Honduras. E nos primeiros meses de 2023, a gente teve um pequeno aumento aqui, 22% para o México, 5% para a América do Sul e 13% para a América Central. Eu não tenho esses números até dezembro, porque eles ainda não saíram, mas a gente espera ter acesso a esses números em algumas semanas. Então, aqui é um pouco do histórico das exportações dos Estados Unidos para o México, para a América Central e para a América do Sul.
pelos últimos 9 anos e meio. Então, esse último ano é só de janeiro a julho. Então, vocês conseguem ver que sempre houve um crescimento, e essa parte aqui do México foi quando a gente teve acesso às exportações de carne bovina, e isso foi o que liderou esse grande crescimento aqui. Então, isso indica o fato da gente ter acesso à exportação da carne bovina para o México com a diminuição de importação de outras espécies, como porcos e etc. Então, nesse sentido, a gente vê que o México teve bastante eficiência na produção dessa proteína. Então, se vocês tiverem oportunidade de ter acesso a esses números, eu recomendo vocês darem uma olhada. E a gente teve uma pequena diminuição aqui em 2022, mas acaba seguindo uma tendência nos primeiros meses. E aí, no fim do mês, a gente talvez, no fim do ano, perdão, a gente vai estar muito próximo desses números. Então, na América Central, a gente vê que tem um crescimento constante, que a gente chegou a 10 mil ou mais, e o resultado do fim do ano também vai estar aqui daqui a pouco. E na América do Sul, a gente vê um pouco mais de variação, alguns altos e baixos, e isso é basicamente devido a problemas relacionados a algumas das produções do Chile, porque algumas vezes eles têm problemas de saúde, ou eles dependem muito mais do clima, e aí é o que acontece lá. Mas no ano passado, foi um ano muito bom, a produção foi consistente em 2023, então esse número certamente vai ser mais alto quando a gente fechar o ano. E o Chile importa muita proteína do mundo todo, não só dos Estados Unidos. Vocês vão ver os gráficos nos próximos slides, mas é um mercado de 240 toneladas métricas de proteína. Eu vou começar com o México. O México produz 11,2 milhões de toneladas métricas de carne de frango. E eles são dos maiores consumidores dessa proteína. E por que isso é importante? Porque o México está muito perto dos Estados Unidos, então a gente tem proteínas que podem ser exportadas por trilhos, por trem, é muito mais barato, e a gente precisa de outros tipos de contêineres para exportar para o resto da América do Sul. Por isso que a carne de frango é tão utilizada e exportada por eles. E o México produz 1,3 milhões de toneladas métricas de alimentação PET, e a aquicultura são 400 mil métricas toneladas. E pouquinho em pouquinho eles estão crescendo com a produção de camarão e de tilápia, mas esse volume de alimentação para a aquicultura não é tão grande quanto os outros. Mas aqui vocês podem ter uma ideia dos diferentes níveis entre espécies. Então, a gente pode comparar até 2020 o que aconteceu com a carne bovina e suína, e isso aconteceu em março, mas a gente tem que pensar sobre as exportações. Então, na verdade, a gente vai ter até junho ou julho produtos vendo, por isso que a gente vê algumas diferenças aqui nos números, mas de fato, há um crescimento contínuo, e esses números aqui são só de janeiro a julho. A gente tem que levar isso em consideração, só para ter uma ideia do que vai acontecer até o fim do ano. Em 2022, 14% das importações foram de carne de porco, e 28% de bovinos, e esse nível, basicamente, é o que o Dr. Lopes mencionou ontem, porque a gente vê que a inflação é um grande problema na América Latina, eles têm os maiores níveis de inflação do mundo, e isso afeta um pouco
a fabricação de alimentação para pets, porque o México está começando a produzir produtos premium e super premium domesticamente, e para isso eles usam a carne suína, e com as taxas de inflação que estão causando tantos problemas para os consumidores, eles precisaram diminuir a qualidade dos produtos, e então a demanda de produtos premium aumentou, mas os consumidores não têm dinheiro, então eles precisam comprar coisas mais baratas. E com isso, o volume de alimento animal, alimentação pet premium diminuiu, porque eles estão preferindo produtos mais baratos. Então, vocês conseguem ver aqui que a carne de frango basicamente caiu de 14% para 5% nos primeiros meses do ano. Mas essa taxa é basicamente de 10%, que foi uma mudança na importação dos bovinos, que é mais fácil e mais barato. Então, vocês estão vendo esses 10% aqui, ó. Então, há esse aumento de volume que não é afetado, porque é só uma mudança da carne mais cara para mais barata. Então, a gente agora analisando a América do Sul, vamos começar com o Chile. Aqui são as exportações de salmão e truta do Chile, esse é um dos maiores exportadores, e eles exportaram 721 mil toneladas, e em 2022 eles produziram basicamente 1,08 de milhões de toneladas de peixe, e teve um crescimento de 3,4%, 8 milhões, e eu mencionei mais cedo que a produção para alimentação de aquicultura é 1,6 milhões. E com isso, a gente vê que os produtores de salmão no Chile estão substituindo a alimentação já há muito tempo, e eles estão reduzindo a proteína animal. Então, ele é um mercado para mais de 240 mil toneladas, e vocês podem ver que em 2022 eles exportaram mais de 100 mil, e no Mercosul o principal país é o Brasil, com 89%, 89 mil milhões de exportação, e nos primeiros anos do ano passado eles exportaram 102 mil. E o interessante aqui é que o Chile dá acesso ao mercado para carne bovina e de porco nos Estados Unidos, e isso com dados do ano passado, de outubro do ano passado. E a gente vê que eles exploram esse mercado, e com isso eles têm requisitos de importação para carne suína que são estabelecidos, e então eles precisam, mas também vai haver exportações para o Chile. E o fato de agora a gente ter acesso à carne suína permite que a gente cresça, e o Chile ainda é um mercado para 66 toneladas métricas. E, obviamente, precisa haver competição, e há essa competição com a Europa, com o Mercosul. O Mercosul é mais barato porque os fretes são muito mais baratos, a Europa nem tanto. De qualquer forma, a gente precisa ser competitivo nos preços para poder ter acesso a esses mercados. Equador. O Equador continua a crescer na produção de camarão. Ele está crescendo com 2 dígitos, é um crescimento impressionante, mas ninguém sabe o que vai acontecer. No Equador, a gente vê que a produção aqui chegou a 1,8 milhões de toneladas métricas, muito maior do que o ano anterior. De qualquer forma, a razão desse tipo de crescimento acontecer por muitos anos é porque o Equador
sempre foi, quer dizer, na verdade, eles têm tido um sistema de produção que é bastante barato, então eles usam recursos locais para esse crescimento, para tudo, e quando as empresas chegam ao país, elas criam um mercado e que começa a forçar a melhoria na qualidade, e os fazendeiros também começaram a melhorar a tecnologia nas suas fazendas, com alimentadores automáticos mais controlados, e é aí que você vê esse tipo de crescimento. E, por incrível que pareça, a gente pode ter esse tipo de crescimento e é compreensível, porque os fazendeiros não estão abrindo novas fazendas, eles estão colocando tecnologia nas fazendas que eles já têm. Mas 60% deles ainda usam tecnologia antiga, basicamente. Então, se um investidor chegar e trouxer uma tecnologia para a fazenda, eles podem aumentar a produção em 8 ou 10 vezes muito rapidamente. E é por isso que a gente vê sempre esse crescimento desse jeito. E esse tipo de crescimento é justificado com as importações de proteínas dos Estados Unidos, e a gente vê um crescimento consistente por mais de 10 anos. E provavelmente esse número vai estar aqui em cima no fim do ano, e vocês conseguem ver aqui que 63% das importações são de carne suína e 37% de carne de frango. E, basicamente, é porque a carne suína é difícil de achar, então é um produto que acaba sendo um pouco mais barato para eles, a carne suína. E eles têm acesso ao mercado para carne bovina e a carne bovina de ossos, que eles conseguiram agora recentemente. E se vocês quiserem saber o que é necessário, vocês podem ver essa publicação da AFIS, mas, enfim, para exportar, a gente precisa saber quais são os requisitos das autoridades locais, e isso abre novas oportunidades, porque aí a gente consegue enviar carne bovina e carne de ossos bovinas com preço mais competitivo, e eles vão usar cada vez mais. Além da aquicultura no Equador, nós também temos a alimentação de pets, que é um mercado bastante interessante comparado com o resto. E o Dr. Lopes mencionou ontem que no Equador é interessante porque eles estão entrando nesses produtos mais chiques, e é aí que a gente vê o crescimento em valor da alimentação PET. Em 2022, eles já atingiram 112 milhões de toneladas, e são os produtores de alimentos PET que aumentam o nível e a qualidade do produto vencido. E teve uma empresa que começou a trabalhar lá, e o produto final não era muito barato, mas ele era bastante diferenciado, e aí a concorrência começou a copiar, então a gente viu um aumento de 60% no valor em um ano. Então, só para vocês terem uma ideia, a produção de camarão, e eu estou focando na produção de camarão no resto da América Latina, fora do Chile, porque é essa produção que está crescendo mais rápida. Com a tilápia, sim, a gente tem a produção de tilápia também, mas sendo uma espécie onívora, você pode alimentar com soja e etc., mas com camarão, você de fato precisa ter ingredientes de alta qualidade, altamente digeríveis, porque o sistema digestivo do camarão demanda esse produto de alta qualidade. Então, esse é o crescimento da produção de camarão na América Latina. A gente tem, obviamente, o Equador, que está crescendo exponencialmente. O México está crescendo, mas não tão forte assim. O Brasil também é um produtor importante, não só de camarão, mas também de tilápia. O Peru está crescendo rapidamente também. A Venezuela está tendo uma excelente taxa de crescimento também. Há uma empresa que produz bastante.
e eles têm taxas de crescimento acima de 20%, e só uma empresa produz grande parte disso. E aí depois a gente tem o resto dos países. E se a gente contar todo esse progresso em diferentes países na produção de camarão, os especialistas vão ver que em breve a América Latina, como continente, vai estar produzindo 2 milhões de toneladas métricas de camarão. E só 1 milhão de toneladas vão vir só do Equador. Então, essas são as importações de proteína da Colômbia. Como eu falei, a Colômbia produz muito alimento PET, e a importação é basicamente 51 mil toneladas métricas, que vem do Brasil, da Argentina e até mesmo da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos muito pouco, principalmente por causa do preço e provavelmente por causa da carne suína, mas vocês podem ver que é um mercado bastante competitivo. Pelo volume aqui, a gente vê que a Colômbia teve problemas com o novo governo, que mudou alguns anos atrás, com altas taxas de inflação, e daí depois a pandemia. Então, antes do novo governo e antes da pandemia, a Colômbia era importante, ela exportava quase 60 mil toneladas métricas, mas daí em setembro do ano passado, a Colômbia teve acesso também à carne bovina e à carne bovina de ossos dos Estados Unidos, então eles começaram a brigar para ter acesso nesse mercado, e eles conseguiram ter os registros. Então, se vocês precisarem, a gente pode ajudar vocês ou qualquer reciclador para vocês começarem a enviar produto, mas o mercado já está aberto. O Peru também é um mercado interessante, ele está crescendo na produção de camarão e de alimentos PET, e esses são os principais usuários finais desses produtos. Eles importam dos Estados Unidos 13 toneladas métricas, mas também importam de outros países. E aí a gente tem uma comparação de preços do produto que é bastante importante. Do Chile vêm os bovinos e os ovinos, os suínos vêm da Argentina e dos Estados Unidos. O preço é maior, mas também basicamente é a produção de carne suína. Aqui são as importações de proteína do Peru nos últimos 7 meses do ano passado, que foi 16 toneladas métricas. E é isso que eu estou falando. Os números todos para 2023 vão ser muito mais altos quando a gente conseguir coletar todos os números. E esse gráfico vocês já viram, e vocês podem ver aqui que a aquicultura está crescendo bastante rapidamente. E, na verdade, a economia de peixe capturado selvagem é bastante estável, então a gente vê que a gente pode aumentar as exportações com a aquicultura, principalmente na América Latina, onde os países são todos próximos uns aos outros. E daí a gente tem que levar em consideração as condições climáticas, como o El Niño, que afetou o Peru no ano passado, e criou muitas disrupções no mercado de peixes. Esses preços são de outubro do ano passado, e vocês podem ver que a carne de peixe cresceu a mais de US$ 2.000 na produção. E nós temos o Chile também como fornecedor, mas eles de fato não exportam tanto, porque não tem tanta demanda local de salmão, e o Peru é o principal exportador de carne de peixe, e se eles tiverem problema, os preços vão aumentar. E a carne de peixe é uma coisa, mas o problema real está aqui. Olha os peixes, os preços dos peixes. O doutor Viana falou na apresentação dele sobre uma alternativa para poder resolver esses problemas com sebo e ômega. Então, aqui é só para dar uma ideia do que aconteceu ano passado, nos primeiros 8 ou 10 meses do ano passado. A diminuição da produção de carne de peixe foi em 28% e de óleo de peixe 24%. Isso basicamente porque o Peru teve problemas com as condições do El Niño, que afetou 70% da produção. A primeira temporada
pesca no Peru, ela está próxima e a segunda encerrou na semana passada, então esses preços aqui são um pouco mais baixos, talvez 1.500, mas aqui é para dar uma ideia da incerteza que nós temos ao redor do mundo, quando nós dependemos somente de um ingrediente, como a farinha de peixe nesse caso. Então, todos os produtores de aquicultura precisam de ter alternativas, que a gente não pode usar a farinha de peixe o tempo inteiro. E é isso. Muito obrigado.